Elizabeth Bathory é uma das primeiras assassinas em série da história de que se tem registros. Ela tinha um hobby bem peculiar de torturar e assassinar suas criadas. Olá, Psychos! Sejam muito bem-vindos ao momento mais esperado da semana. Hoje é o dia do 6º episódio dos Serial Killers pelo mundo. Pra quem tá chegando agora, a gente tem vídeo de caso criminal aqui toda terça-feira, então se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal e deixa um like que vai me ajudar muito na divulgação desse vídeo. E me acompanhe nas redes sociais, que lá tem sempre vídeos curtos, indicações de séries, livros, filmes e umas baboseiras mais. O país de hoje é a Hungria. A gente vai falar da história da Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Antes da gente começar, acho que é bom deixar aquele aviso básico de que esse vídeo vai ter muitas descrições gráficas pesadas, então se você for uma pessoa sensível, eu não recomendo que continue assistindo. Elizabeth Bathory nasceu no dia 7 de agosto de 1560 e veio de uma família ricaça. Ela era herdeira de uma fortuna assim astronômica. A Elizabeth teve uma educação considerada exemplar para a época. Ela aprendeu a falar não só húngaro, como também eslovaco, que era a língua da maioria dos criados, grego, latim e alemão. Mas os pais de Elizabeth eram primos, assim como grande parte dos casais Bathory, o que acabou resultando em vários nobres com uma certa propensão à loucura. Quando ela era pequena, a Elizabeth presenciou várias coisas horríveis e violentas, porque às vezes ela acompanhava os castigos que eram aplicados aos criados. Uma vez ela viu um homem ser costurado ao estômago de um cavalo porque ele tinha roubado a casa da família. E como essa situação, tiveram várias outras, porque naquela época os camponeses eram considerados propriedade dos nobres. Então eles podiam fazer basicamente o que eles quisessem com seus criados e punir eles das piores formas imagináveis. Com 10 anos, a Elizabeth ficou noiva do conde Ferenc Nadasdy, que tinha 15 anos. Ele também era filho de uma família poderosíssima húngara. E como era costume, a Elizabeth se mudou para o palácio do noivo para aprender a administrar as coisas lá. E nesse período, ela acabou se envolvendo com um camponês que trabalhava no castelo. Ela chegou a engravidar, só que assim que o bebê nasceu, ele foi tirado dela. Como punição, o noivo da Elizabeth castrou esse menino e deu ele de comida para os cachorros. A Elizabeth e o Nadasdy se casaram em 1574, quando ela tinha 14 anos. Só que eles demoraram 10 anos para ter o seu primeiro filho, o que era bem estranho, porque naquela época as pessoas casavam e logo começavam a procriar. Só que o marido dela foi para a guerra logo depois do casamento. Ele foi para a fronteira húngara lutar contra os otomanos. Essa invasão otomana ficou mais forte em 1591, quando começou a Guerra dos 13 Anos. O Nadasdy foi lutar e ele era muito bom nisso, ele adorava a guerra. Inclusive, ele ganhou o apelido de Cavaleiro Negro da Hungria, porque ele gostava de aplicar os piores castigos nos seus inimigos antes de matar eles. Ele achava o máximo decepar cabeças e jogar elas longe, ele se divertia horrores fazendo isso. Durante a guerra, a grana de todo mundo foi acabando, menos a da Elizabeth, porque ela juntou a fortuna de duas famílias ricaças quando ela casou. Ela chegou até a emprestar dinheiro para o rei. A Elizabeth e o marido formaram um dos maiores casais Chernobyl da história. Os dois tinham um interesse bem tenebroso em comum: torturar criadas. Fofos. Ele porque era o Cavaleiro Negro da Hungria e ela porque presenciou tanta violência durante a infância que acabou tomando gosto pela prática. As punições que eles aplicavam nas criadas eram as mais horrorosas. Eles gostavam de pegar um papel e encher de óleo, aí colocar no meio dos dedos do pé das criadas e depois tacar fogo. O Nadasdy chegou a dar de presente para a esposa uma luva com garras, que ela usava para cortar as criadas. Uma vez, eles besuntaram uma criada com mel e obrigaram ela a ficar do lado de fora da casa sem se mexer, para ser devorada por insetos. Mas o Nadasdy não era o único cúmplice da Elizabeth. Depois ela arrumou uma amiga, a Anna Darvolha, que compartilhava esses mesmos interesses sangrentos da condessa. Virava e mexia, sumiam umas criadas da casa da Elizabeth porque elas tinham morrido de alguma causa misteriosa desconhecida. E ninguém se importava muito com isso, porque os criados eram descartáveis, né? Eles tinham zero direitos e a lei protegia sempre os nobres. E tinha o fato de que o rei estava devendo dinheiro para Elizabeth. Então não é que a lei estava a favor dela, ela estava acima da lei. Só que a galera da cidade estava percebendo que tinha alguma coisa estranha acontecendo ali no castelo.
porque as solicitações de ritos funerários para as criadas não paravam de aparecer, cada vez tinha mais. Uma vez um pastor chegou até a confrontar a Elizabeth, mas não deu em nada porque ela tinha muito poder. Em 1604, o Nadasd morreu. A Elizabeth ficou devastada e quem teve que pagar por isso? As criadas. A condessa ficava cada vez mais agressiva e obcecada em torturar e assassinar as meninas. Além da Ana da Arvolha, a Elizabeth arrumou outros amigos que também tinham esse interesse em infligir dor e assassinar criados. Eles formaram um grupinho de 9 pessoas que era o Esquadrão da Tortura. Uma vez, uma moça que fazia parte desse grupo se recusou a espancar uma camponesa. E aí, quem foi espancada foi ela. Os castigos para as criadas eram progressivos. Tudo começava com um erro que a moça tivesse cometido. Aí vinham as surras, que viravam um espancamento, e depois a imaginação da Elizabeth era o limite para aplicar as punições mais violentas possíveis. Se a criada errasse alguma coisa na costura, a Elizabeth colocava agulhas embaixo da unha dela. E aí quando a menina tirava as agulhas, a condessa cortava os dedos dela fora. Teve uma vez que uma criada dela estava muito doente. Ela não estava conseguindo nem levantar da cama. E aí a Elizabeth não pensou 2 vezes. Foi lá e deu uma mordida tão forte na bochecha da menina que arrancou um pedaço. Mas óbvio que não parava por aí. Esse era só o início do pesadelo. Depois a Elizabeth e o esquadrão dela levavam as criadas para um quartinho do castelo que era conhecido como Câmara da Tortura. E aí faziam atrocidades maiores ainda, tipo queimar as meninas com ferro e espancar elas até os corpos explodirem. A Elizabeth gostava de usar alicates para cortar parte da carne das meninas e depois obrigar elas a praticar canibalismo. Teve uma vez que ela enfiou as 2 mãos dentro da boca de uma criada e abriu com tanta força que a cabeça da menina rasgou inteira. Tem uma lenda que diz que a Elizabeth gostava de tomar banho numa banheira cheia de sangue das criadas para se rejuvenescer. Mas não tem nenhuma confirmação dessa história, ninguém nunca viu ela fazendo isso. Parece que é só uma invenção para estereotipar a mulher, porque não querem aceitar que ela era cruel, que ela era um ser humano horrível. Tem que ter um motivo maior da vaidade feminina. Se ela tomou esse banho ou não, eu não sei, mas que derramou muito sangue no castelo dela, isso com certeza. E nisso, os rumores sobre a condessa só aumentavam. Ela matava tantas criadas que não tinha mais onde enterrar. Os corpos começaram a ser enterrados dentro da propriedade da Elizabeth mesmo. Só que eram tantos que as covas foram ficando cada vez mais rasas. Tanto que era bem frequente passar algum cachorro por ali que acabava violando o túmulo e chegando no corpo das meninas. Como se elas não tivessem sido suficientemente humilhadas em vida, né? Em 1609, a Ana da Arvolha, que era a melhor amiga da Elizabeth, morreu. E aí ela ficou muito sozinha. Só que dessa vez ela não ficou mais agressiva nos crimes. Ela acabou ficando menos cuidadosa. A grana infinita da Elizabeth não era tão infinita assim e estava acabando. Então ela começou um novo empreendimento para ganhar dinheiro. Ela abriu uma escola de formação para jovens meninas. Genial! Ela ganhava dinheiro e meninas para matar. Porque as camponesas não estavam mais indo para o castelo da Elizabeth. As fofocas sobre a condessa eram tantas na cidade que quando ela anunciava que precisava de novas criadas, ninguém se aplicava para o emprego. Obviamente, as meninas que foram para tal escola começaram a desaparecer. Só que elas eram nobres, então os pais delas tinham algum poder de voz contra a Elizabeth e confrontaram ela. Aí a Elizabeth deu a maior desculpinha esfarrapada para justificar esses sumiços. Ela disse que uma das meninas tinha ficado com tanto ciúme das outras que assassinou cada uma delas e depois tirou a própria vida. Ninguém caiu nesse papinho. Então o rei ordenou que a Elizabeth fosse investigada. Só quando a dor foi dos nobres, né? Que lindeza. E aí todo mundo falou. Centenas de pessoas confirmaram todas as fofocas que rolavam sobre a condessa. Nenhuma dessas pessoas chegou a ver as coisas que a Elizabeth fazia, mas eles falaram sobre os gritos que frequentemente ouviam vindo do castelo dela, sobre o altíssimo número de enterros que eram feitos na propriedade e que várias vezes viram as criadas delas todas machucadas quando elas saíam na rua. O investigador do caso, o Thurzó, entrou em contato com a família Bathory porque ele precisava provar que a Elizabeth era culpada. E aí eles fizeram um acordo. Ele podia investigar a condessa,
mas ela não deveria nunca, jamais nessa vida ir a julgamento, porque seria uma vergonha muito grande para a família. A família das meninas mortas, foda. Tentando encontrar essas provas que incriminassem a condessa, o Thurzó se convidou para um jantar no castelo dela junto com o rei. Nesse jantar, a Elizabeth estava nervosíssima porque ela sabia que o cerco estava fechando. Só que o Thurzó e o rei começaram a passar muito mal depois deles terem comido um bolo extremamente suspeito, porque, obviamente, ela tinha tentado envenenar os dois, mas eles foram embora assim que perceberam o que estava acontecendo e sobreviveram. Mas ele não desistiu. Alguns dias depois, o Thurzó entrou no castelo da Elizabeth quando ela não estava, e assim que ele passou pelas portas, ele tropeçou no corpo de uma menina morta. E atrás dela tinham outras duas agonizando. Mas não foi só isso. Ele começou então a ouvir uns gritos vindo de algum lugar do castelo. E aí foi seguindo o som até chegar na famosa câmara de tortura e pegou a Elizabeth em flagrante. O Thurzó pegou a Elizabeth pela mão e forçou ela a fazer um tour no castelo atrás de todas as outras vítimas que ainda estavam lá. Ela foi, mas sempre jurando de pé junto que não tinha nada a ver com aquilo, que toda aquela violência era culpa dos criados. No dia seguinte, a Elizabeth foi presa dentro do próprio castelo. E então mais de 300 pessoas testemunharam contra ela, incluindo os membros do Esquadrão da Tortura. Ninguém sabe ao certo quantas meninas a Elizabeth matou. Tem documentação que fala que foram 50, outras falam que foram 200, as estimativas chegam até 650. A gente não sabe o número exato, mas uma coisa é certa: foram muitas. Então, todos os membros do esquadrão foram penalizados. 3 receberam pena de morte, 2 tiveram os dedos arrancados com uma pinça de ferro e depois foram executados. Um foi decapitado e depois teve o corpo queimado, e teve uma que foi só presa. Todos menos a Bella. A Elizabeth foi condenada à prisão perpétua, mas não na cadeia, dentro do próprio castelo. E o parlamento decretou que o nome dela nunca mais poderia ser mencionado na sociedade. Depois de presa, ela foi visitada por um padre algumas vezes e nunca demonstrou um pingo de remorso e nem arrependimento por tudo que ela fez. A Elizabeth morreu no dia 22 de agosto de 1614, aos 54 anos. O corpo dela foi levado para a cripta dos Bathory. Essa cripta foi reaberta em 1955 e não tinha nenhum resto da condessa lá dentro. Tem gente que acha que, na verdade, a Elizabeth era inocente e que tudo isso foi um grande teatro do rei do Thurzó para ficar com as terras dela, e que as confissões dos membros do esquadrão não tinham validade, porque todas elas foram feitas sob tortura. Mas essa explicação não faz muito sentido, porque a terra dos Bathory não eram mais da Elizabeth, elas já estavam no nome do primeiro filho dela com o Nadasd. Então o rei e o Thurzó não iam ganhar nada com isso. E a tortura, apesar de ser bem extrema, era muito comum naquela época no caso de julgamentos inquisitoriais. Rolou um esforço imenso para que a história da Elizabeth nunca fosse conhecida, mas as transcrições do julgamento dela foram descobertas em 1720. E aí, por toda essa questão dela ser mulher, aqueles rumores do banho de sangue para rejuvenescer, ela foi muito sexualizada. Em nenhum momento do julgamento foi mencionado o sexo, mas nos séculos seguintes teve meio que essa transformação da história dela para deixar a monstruosidade da Elizabeth mais atraente e tirar o foco das crueldades horrorosas que ela cometia para ressaltar a vaidade, porque afinal, uma mulher jamais seria cruel desse jeito. Contém ironia. Então é isso, esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado e agora eu quero saber o que vocês acharam, me contem aqui nos comentários. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve que tem vídeo novo de caso criminal aqui toda terça-feira e deixa um like que vai me ajudar muito na divulgação. Até o próximo vídeo!